E aí, fi? Bom? Eu vou te levar pro passado um pouquinho. O ano era 2020, todo mundo tava preso, puto ou triste e uma parcela tava meio sus. Mas um sentimento incomum pairava em todo mundo que não fazia parte dessa guerra imbecil de console. A Sony sabe o que faz. Nos últimos anos, ela tinha vencido 2 jogos do ano e lançado inúmeros jogos que fizeram a internet explodir por um tempo. Sem contar em outras bolhas que não são a de jogos, a Sony tava cozinhando demais com Aranha-Verso e outras animações. E isso junto com o anúncio da próxima geração que prometia ser uma das mais insanas de todos os tempos, tendo logo de cara pra abrir ela um remake de Demon's Souls. E pensar que a Sony, dando atenção à From Software, finalmente era um sinal de que Bloodborne ia ter alguma coisa em breve, fez com que durante esses 2 anos de lançamento o meu objetivo principal dessa geração de consoles fosse comprar logo um PS5. Mas então, com todo esse positivismo em volta da Sony, como a gente chegou nisso aqui? Pra falar a verdade, a Sony já não tava com a reputação gigantesca que ela tinha em 2018 ou em 2020, que seriam os anos que eu diria ser o pique da Sony nos últimos tempos. PS4 foi gigantesco por 8 anos. Os jogos dela, por mais que focados em narrativa e não em gameplay, agradavam quem gostava do gênero. E até mesmo pessoas que nem eu, que acha a gameplay de Red Dead Redemption 2 ou de The Last of Us meio paia, conseguiram derramar lágrimas e reconhecer o quão gigantes esses jogos foram pra indústria. Mas se eu fosse pra te dizer um momento recente onde a revolta começou, foi mais ou menos em novembro ou dezembro de 2023, quando o PlayStation Portal lançou. PlayStation Portal era um projeto da Sony pra tentar mobilizar o console dela, te deixando jogar enquanto você caga sem pausas, na cama ou na cozinha, ou cagando na cozinha, mas não um portátil em si, como outros consoles que nem o Switch ou o 3DS. É mais parecido com o Nintendo Wii U, só que diferente do Wii U, o display do PlayStation Portal tem um problema gigantesco de color banding, além de stutter e um lag de 80 milissegundos. O que é algo bizarro de se pensar, né? O Nintendo Wii U lançou há mais de 10 anos e não tem esse tanto de problema. Isso sem contar o mais bizarro do PlayStation Portal, que é o fato dele não aceitar Bluetooth, só aceitar a porra do Goofy a PlayStation Link. Sim, nem mesmo o Pulse 3D, um fone oficial da Sony que não usa essa conexão, consegue linkar com o PlayStation Portal. Então, se você quiser um fone sem fio, você vai ter que comprar ou o Plus Elite ou o AirBuds Explorer, que não são nem um pouco baratos e não valem nem um pouco o teu dinheiro. E honestamente, se você tem dinheiro pra gastar com o PlayStation Portal, você poderia muito bem estar sendo um membro desse canal. Pelo amor de Deus, me dá comida que eu tô passando fome. Você tem 3 categorias, sendo nerd, muito nerd e o GOAT. Você não quer comprar esse aqui, eu juro. Você não quer. Que vão te dar selos de fidelidade no canal, posts na comunidade exclusivos, agradecimento, spoilers, muita coisa e vídeos exclusivos pra quem pagar o membro GOATs, que é R$ 15 por mês. Mas até aí tudo bem, pô. Foi só um trupico. Não é como se a PlayStation ter um produto ruim fosse algo gigante, até porque é só um produto no ramo da PlayStation. Porém, um clima de descontentamento já tava sendo pintado por quem não era um fã louco da Sony há um tempinho. Você sendo fã de consoles ou não, você é obrigado a admitir que essa geração de jogos não tá perto, mas nem um pouco perto de ter a qualidade das outras, como a de PS3 e PlayStation 4. E eu tô falando principalmente da quantidade de exclusivos. No PlayStation 3 a gente viu a origem de clássicos da Sony como os The Last of Us, Uncharted, Infamous, Little Big Planet e continuações insanas como God of War 3, sem contar o começo de franquias que iam se consolidar mais pra frente, como o Demon's Souls, que literalmente abriu porta pra um dos melhores gêneros do mercado atualmente. E a geração do PlayStation 4 foi uma geração de continuações, eu diria. Óbvio que a gente ainda tem outras IPs exclusivas nessa geração, como Horizon Zero Dawn ou Bloodborne. Ah, Bloodborne, você ainda vai dar o que falar nesse vídeo, hein? Mas a geração do PS4 foi marcada por continuações insanas, como The Last of Us 2 e The fucking God of War 2018. E não me entenda errado, o PlayStation 5 tá tendo seus exclusivos, sim. Como Homem-Aranha 2, Ratchet Clank, The Last of Us 2 e God of War Ragnarok. Mas esses 2 últimos que eu citei, além de terem sido lançados no fim da 4ª geração, subutilizando a potência do PlayStation 5, a gente tem que ser justo aqui que Homem-Aranha 2 e Ratchet Clank não vão fazer ninguém comprar o console. Com todo respeito, são 2 jogos incríveis, mas eles são só 2 jogos. Você não compra um console de 3.000 conto por 2 jogos, porra. Realmente, eu entendo o valor desse robozinho incrível e ele tá caindo nas graças de todas as pessoas que estão testando esse jogo. Mas não vai ser ele que vai fazer eu comprar um PlayStation 5, cara. E por mais que no fim de tudo seja uma grande questão de gosto, quando se fala dessa geração, é nítido que em quantidade ela realmente tá pecando. E isso tem um motivo, o Jim Ryan. Esse cara é o ex-CEO da Sony e ele foi retirado há pouco tempo atrás, e ele simplesmente anunciou que o foco da Sony seria em produzir jogos-serviço.
Calma, calma. Eu sei, todo mundo odeia jogos serviço, mas pelo visto a Sony acha que é uma mina de ouro. Pra quem não sabe o que é jogo de serviço, são jogos que não te vendem uma experiência única, e sim algo que se renova. O maior exemplo disso seria Fortnite, que se mantém desde 2017 com patches e conteúdo novo a cada season. Na maioria das vezes eles são de graça, mas um fator que todos eles têm é a quantidade exacerbada de microtransações. Mas o meu ponto com isso tudo é que a Sony não sabe o quão difícil é fazer um jogo de serviço. Empresas gigantes no ramo, como a Valve, demoraram mais de 20 anos pra conseguir fazer 3 jogos rentáveis desse gênero. E isso sem contar que eles são donos da Steam, então eles têm um mercado da Steam pra facilitar mais o processo de microtransações. A Riot tá planejando os jogos dela a papo de 10 anos. Valorant demorou uns 6 ou 7 anos pra sair do papel, e o MMO deles tá sendo planejado desde antes de Valorant e ainda não saiu. E o bagulho é que jogos de serviço estão simplesmente muito saturados. Ninguém aguenta mais ver uma Summer Game Fest ou uma E3, a falecida E3, anunciando mais um jogo de serviço genérico. Uau, eu não vou gastar o meu dinheiro nisso, porra. E a prova viva disso é o jogo de serviço do Esquadrão Balacobaco matando a Liga da Justiça, que na cabeça da Warner Bros ia ser um grande sucesso de jogo de serviço, ia ser bem lucrativo. O nome trupe do SMT nunca fez tanto sentido pra um jogo. E uma parcela do público pensou que esse fiasco de jogo e muitos outros jogos de serviço fariam a indústria AAA simplesmente dar uma recuada sobre esse assunto. E foi mais ou menos o que aconteceu, mas não pra uma empresa. Um tal CEO da Sony achava que esse nicho podia ser lucrativo ainda. E ele acreditava tanto, mas tanto, que ele pensou: então, rapaziada, que tal a gente parar de fazer os nossos jogos narrativos exclusivos, que é o que a gente sabe fazer há mais de 20 anos, e fazer 12 jogos serviço? Nesse ponto, você provavelmente já sabe o que é Concorde, o maior desastre da indústria dos jogos, e esse título não é exagero. A Sony gastou em média 200 milhões de dólares com esse jogo e manteve um estúdio inteiro em um dos estados mais caros dos Estados Unidos por 8 anos, só pra desenvolver esse jogo. Então, se a gente pegar as 25 mil cópias que eles venderam e calculando o lucro, somando a Steam e o PlayStation 5, o Concorde não conseguiu recuperar nenhum por cento do que eles gastaram. No sentido literal, eles não conseguiram recuperar 1% do dinheiro que eles gastaram. Mas isso é só o final da história. Lembra que em 2023 o público tava ficando estressado, pra dizer o mínimo, esperando mais jogos pra essa geração e algum anúncio da Sony, né? Uma das esperanças de 2023 era o State of Play, que teve alguns anúncios muito bons pra falar a verdade, mas o que me deixou mais intrigado é que a Sony gastou 1/3 do State of Play pra mostrar uma cinemática muito bem feita, com um CGI insano sobre a história de uma gangue no espaço, que por mais que parecesse uma cópia barata de Guardiões da Galáxia, aquela cinemática me teve por um tempo. Finalmente a Sony fazendo uma nova IP, que por mais que não tivesse muita criatividade, poderia ter um potencial. Isso poderia ser bom. Eu literalmente vou me... É sério, a Sony simplesmente pensou que fazer um gênero de jogos mais saturado do mercado atualmente, com esses personagens que tem o carisma de uma batata e um biscoito wafer, ia fazer um sucesso. E além de tudo, Concorde ia ser 40 dólares. A gameplay parecia legal, mas por que eu pagaria 40 dólares no Hero Shooter, sendo que a concorrência é literalmente de graça? Por mais que Overwatch não esteja no melhor momento, ainda assim valeria mais a pena jogar ele do que jogar Concorde, pelo simples fato dele ser de graça. Team Fortress, Paladins, Deadlock na sua alpha, e ainda em dezembro desse ano vai ter Marvel Rivals. Algum cara de gravata pensou que seria uma boa ideia lançar esse Hero Shooter por 40 dólares, sendo que eu poderia ser o Homem-Aranha de graça. E eu tô falando que a comunidade ficou irritadíssima, mas isso só durou 2 semanas, porque ninguém mais lembrou de Concorde até ele lançar. O beta aberto dele era de graça e teve um pico de 2.000 jogadores no mundo todo. Os caras conseguiram fazer um jogo tão ignorável que nem a curiosidade de saber como era o beta conseguiu fazer o pessoal jogar. E como se não fosse o suficiente, o desastre que foi Concorde não termina aqui. Eu não sei se você conhece Love, Death and Robots. Essa série da Netflix é uma animação, às vezes em 3D e às vezes em 2D. Mas o diferencial era que cada episódio era uma espécie de standalone, contava sua própria história e tal. Acontece que a Amazon comprou o estúdio que tava por trás dessa série e começou um projeto no mesmo formato de episódios, contendo uma história diferente do outro, só que sobre videogames. Um episódio ia ser sobre Dungeons and Dragons, o outro sobre God of War, Crossfire e até sobre o PlayStation em si. Mas o mais bizarro é que na lista
ia ter um episódio sobre Concorde. E o jogo conseguiu ser fechado antes mesmo dessa série ser sequer anunciada. Mas a cereja no topo do bolo é que a Amazon veio perguntar depois de Concorde ser fechado pra Sony se o episódio sobre o jogo ainda seria feito. E ela disse que sim. Eu só sei que eu e os Casas estaremos de terno aguardando por esse episódio. E falando sério, o que me deixa mais puto dessa situação toda é que trabalhando no Concorde tiveram devs que realmente se esforçaram, principalmente no departamento de gameplay, porque eu particularmente achei a gameplay bem polida e por mais que não fosse inovadora, poderia ser algo bem legal de se jogar. E sinceramente, ver um trabalho que você se esforçou tanto por 8 anos desabar em 11 dias é uma sensação que eu não iria querer pra ninguém. Mas querendo ou não, esse projeto tava fadado ao fracasso, e tudo porque a Sony quis porque quis beber da fonte de life service em vez de focar no que eles sempre fizeram e sempre deu certo. E honestamente, a maior burrice que a Sony tem feito é esse ghosting do caralho que eles estão fazendo nos fãs de Bloodborne e da From Software. Ninguém aguenta mais esperar por um port de Bloodborne decente, ou um Bloodborne remake, ou até uma continuação do jogo. A Sony sabe que a gente quer, e a gente sabe que se eles fizerem qualquer merda a gente vai comprar. Se a Sony simplesmente portar o Bloodborne do jeito que ele é, a mais de 30 FPS e vender por $90, eu compraria um PS5 só pra jogar essa bomba. Mas a Sony não faz nada. Em vez disso, ela prefere fazer essa bosta. E anota o que eu tô falando. Ela vai perder dinheiro por causa disso. Pra quem não tá ligado o que tá acontecendo, eu vou dar uma pequena resumida pra vocês. Bloodborne é um jogo da From Software, criadora de Dark Souls, Demon Souls e Elden Ring, e vários outros jogos. E Bloodborne é basicamente o melhor jogo da From Software, na minha opinião, e na opinião de alguns. Mas discussões à parte, a questão é que um jogo tão bom quanto Bloodborne está preso no PlayStation 4 a 30 FPS é indignante. Não só por ele ser exclusivo, eu particularmente não me importaria de comprar algum console da Sony pra jogar Bloodborne. O meu problema principal é que não existe um port oficial da Sony que rode esse jogo a 60 FPS. E cara, pra um jogo normal, isso nem importa de verdade. Algumas pessoas dizem que é injogável, mas eu conseguiria jogar um Astro Bot a 30 FPS. Mas principalmente pra um jogo da From Software, onde cada frame importa pra desviar dos bosses, 30 FPS é basicamente um crime. E a Sony vem ignorando o público basicamente desde 2015. Até o Miyazaki já disse que adoraria trabalhar nesse universo novamente, mas isso foge das mãos dele. O que é basicamente um, qual é, rapaziada, a Sony não tá querendo fazer não. Mas por que eu disse que esse orgulho da Sony vai custar no bolso dela? É porque a comunidade finalmente se cansou. Há mais ou menos 2 meses atrás, os devs do Shed PS4 começaram a divulgar progressos e mudanças no emulador para facilitar o Bloodborne rodar no PC. Mas em poucas semanas, um salto gigantesco começou a acontecer. Desde conseguir rodar o menu para conseguir fazer o personagem na tela de criação de personagens e carregar a cutscene. E até recentemente, eles conseguiram fazer você ter a experiência de jogar Yarnan inteira e até fightar com a Cleric Beast. Mas ainda assim, esse emulador tá em estágio inicial. Então texturas não estão carregando direito, o som tá estourado e falhando de vez em quando, muito stutter em erro tá acontecendo, mas o jogo já tá rodando a 144 FPS em algumas máquinas, o que é basicamente o meu sonho virando realidade. E o mais insano é que tudo isso aconteceu em 1 mês de diferença, então daqui 4 meses, se você estiver vendo esse vídeo, provavelmente você já tá conseguindo jogar esse jogo inteiro. E enquanto eu tava editando esse vídeo, a Sony simplesmente começou a derrubar os mods e coisas relacionadas a Bloodborne no PC, mas felizmente isso não afetou o desenvolvimento da emulação de Bloodborne, muito pelo contrário, ela tá decolando mais rápido ainda. Oh glória, finalmente! E vendo toda essa situação recentemente, essa revolta, o que será que os CEOs estavam pensando? Eles pensaram em criar o mesmo console com a desculpa de a gente vai melhorar o desempenho do console, melhorar gráficos e etc e tal, e vamos vender por R$7.000. Eu não tô zoando, eles fizeram literalmente isso. A em tese proposta do PlayStation 5 é juntar gráfico e desempenho em um console só. No anúncio do PlayStation 5 Pro, o comunicador deles, o Mark Cerny, cria toda essa narrativa de que o PlayStation 5 é o console e que essa é a geração dos gamers, que o único problema dessa geração é você ter que escolher entre gráfico de fidelidade ou desempenho. Mas logo 20 segundos depois eles se contradizem, mostrando uma pesquisa de que 3 a cada 5 pessoas escolhem desempenho acima de gráfico.
Isso já deixa explícito que a Sony sabe muito bem que ninguém se importa com gráfico, cara. Tipo, tudo bem, você gosta de um jogo bonito, de um design legal, de um gráfico bonito, mas honestamente, não vai ser uma grama mais bonita que vai fazer eu comprar um console, cara. Não vai ser, porque a Sony simplesmente não se preocupa em fazer jogos bons acima de fazer um console que é ligeiramente mais bonito por $700. E os próximos 5 minutos do anúncio são yara yara, 28% a mais de não sei o que lá, 67% a mais de Leros, o que vai fazer os jogos rodarem 50% melhores. Caramba, um sistema de Ray Tracing novo e um FSR. Uau. Cara, honestamente, se você que tá vendo esse vídeo se importa com isso, eu preciso te dizer que você é a minoria. A não ser que você seja o Leon da Silva ou o Edu BR que o Strix, ninguém se importa com o novo Ray Tracing ou com essa plateia que deixou de ser uma plateia que ninguém se importa borrada pra ser uma plateia que ninguém se importa em alta definição. As pessoas compram consoles pra jogar, não pra abrir a Netflix ou YouTube, que é basicamente o que você vai passar 90% do tempo com esse console. Visto que, olha só, a gente tem esse tanto de feature nova, os jogos vão dar melhores, mas eu ainda tenho os mesmos 4 jogos relevantes na biblioteca da PSN. Quem diria? Isso é basicamente o resumo desse mês catastrófico da Sony, mas sendo honesto, isso não muda nada. A coisa mais impactante de tudo isso foi o Concorde, que realmente gerou um rombinho na carteira da Sony por um tempo. Agora o PlayStation 5 Pro e o Goofy A Switch realmente não importam. No caso do PlayStation Portal, ele já vendeu o que tinha que vender. E no caso do PS5 Pro, graças à Microsoft não ter um console pra bater de frente com ele e as placas de vídeo ainda estarem caras pra um caralho, a única opção que você vai ter pra rodar o GTA V, que vai vir só pra consoles durante o primeiro ano, vai ser o PlayStation 5 Pro, inevitavelmente. Não que você não rode em outros consoles, mas essa é a máquina mais potente atualmente, e isso não tem nem discussão. Mas que foi engraçado ver a Sony tomando esse tombo pra deixar de ser otária, isso você não pode negar. Enfim, rapaziada que veio do vídeo do Deadlock, esse canal aqui não é sobre Deadlock, mas esse canal aqui é sobre Deadlock, então se você quiser ver tutoriais e guias e dicas e gameplays high elo 0.01 MMR brasileiro SA server top 1 BR, eu vou deixar o link pra você entrar no meu canal de Deadlock, que vai ter muito vídeo, muito mais vídeo que nesse canal, porque vai ser coisa mais simples. Rapaziada, acabou o vídeo, pode vazar.